Agradeço o convite da Escola Paulista da Magistratura, por seu presidente, o desembargador Antônio Rudin Júnior, e ao desembargador Colgan, que coordena a área de penal e processo penal, ao Dr. Marcelo, que tem acompanhado também esse curso, a todos os senhores presentes e aqueles que, apesar da distância, podem acompanhar esse evento. É sempre uma satisfação estar aqui, trocando ideias, especialmente em face de uma legislação nova que certamente trará dificuldades interpretativas. Nos últimos 20 anos, houve o que o professor René Dotti chamou de inflação legislativo-penal, dezenas de leis penais, contrariando o princípio de um direito penal mínimo, não só com alterações do próprio Código Penal, mas também com legislação esparsa, como o Código do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Crimes Hediondos, e etc. O fato, porém, é que ao aplicador do direito não cabe a censura a essa legiferação, ainda que excessiva, mas caberá a difícil tarefa de aplicá-la e de conciliá-la dentro de um sistema que está cada vez menos sistemático, tendo em vista que as reformas são muitas vezes pontuais e despidas de uma visão geral do contexto, quer do direito penal, quer em outras áreas do nosso direito. Temos uma lei nova de mandado de segurança, né? Temos agora alterações profundas no Código Penal e até já um projeto de novo Código de Processo Penal apresentado no Senado Federal. A lei que nós vamos comentar, então, é a Lei 12.015, né, de 7 de agosto de 2009, e que contém 7 artigos, né, mas com alteração praticamente global de todo o título 6º da parte especial do Código Penal. A primeira alteração da lei, nós vamos seguir não exatamente a lei, mas como ficou. Eu já tive o trabalho de montar o código como ele ficou em virtude das alterações da lei. Porque a lei adotou o critério de separar no artigo 2º as alterações de artigos e no artigo 3º as inclusões de artigos. Os artigos seguintes referem-se a alterações de fora do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei sofreu alguns vetos, mas esses vetos foram técnicos, porque eram disposições repetitivas e que poderiam gerar confusões. Nas razões de veto está bastante claro, e foram vetos úteis na medida em que esclareceram ou deixaram de trazer mais problemas do que a lei já traria de per si. Uma observação inicial é de que houve uma modernização da denominação do título 6º. A velha e ultrapassada expressão crimes contra os costumes foi substituída por crimes contra a dignidade sexual. Muito melhor, muito melhor. Não há dúvida de que a expressão crimes contra a dignidade sexual é mais moderna e, além disso, mais consentânea com a atual concepção da
da liberdade sexual em sentido amplo e do pudor público, que também ainda é mantido no mesmo título. Há uma curiosidade: este título 6º tem 2 capítulos de disposições gerais, porque a lei acrescentou um capítulo 7º de disposições gerais, mas manteve um outro de disposições gerais. Então há 2 capítulos chamados de disposições gerais. Mas esse é um problema de técnica legislativa apenas. A primeira grande modificação da lei foi a fusão no artigo 213 dos antigos 213 e 214, com o defeito de manter a denominação estupro. Então, hoje pode haver estupro de pessoa masculina, o que não é próprio, não é vernáculo. Ainda no meu dicionário Aurélio e no meu dicionário Wise, ainda estupro é de mulher. Mas o legislador pode mudar a lei, né? Porque afinal a lei, a língua também é feita pela legislação. A finalidade foi fundir o atentado violento ao pudor e eliminar a ideia de que estupro seria apenas contra a mulher. Agora, o legislador perdeu a oportunidade de fazer alguma distinção na enorme gama de possibilidades do atentado violento ao pudor. Então, o atentado violento ao pudor pode, no plano físico ou no plano psicológico, ser mais grave até do que o próprio estupro, mas também pode ser muito mais leve. Esse já era um problema que existia no 214, que não fazia uma gradação. Mas poderia o legislador ter feito como fez o legislador português, de ter colocado ao lado da expressão e outros atos libidinosos, um qualificativo. Ele colocou outros atos libidinosos de grande monta. Poderia ter colocado outros atos libidinosos graves. Algum adjetivo que pudesse dar ao juiz a possibilidade de não aplicar esta pena, que é uma pena grave de reclusão de 6 a 10 anos, para situações que não mereceriam. Não é? Poderia ter sido introduzido um parágrafo de redução de pena ou de pena menor quando o ato libidinoso não fosse grave ou não fosse de grande monta. Bom, a reunião num mesmo dispositivo do antigo atentado violento ao pudor e do estupro, cujo nome poderia ter sido mudado, por exemplo, por violação sexual, né, ou violência sexual, mas foi mantido o termo, apesar, como eu disse, de não ser o vernáculo. Bom, a reunião num mesmo dispositivo levou já uma parte da doutrina, já há trabalho publicado a respeito, a entender de que o crime é único, o crime é um só, e, portanto, eliminar a conjunção carnal com outro ato libidinoso. Da mesma maneira que eu sustentei no meu livro de comentário à lei de drogas, eu sustento a possibilidade da manutenção do concurso quando as ações forem separadas. Admito, evidentemente, a progressão criminosa ou o crime progressivo quando os atos libidinosos sejam preparatórios para a conjunção carnal. Mas, se as situações fáticas são separadas, por exemplo, alguém sequestra uma mulher, mantenha no cativeiro por vários dias, pratica com ela diversas relações sexuais e pratica também atos outros libidinosos que podem ser, como eu disse, de alta gravidade, de alta agressividade. Então me parece que a hipótese